Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal S Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos deste domingo. Para você que está chegando agora no canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, temos Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro é o oitavo colocado com 20 pontos, vem de duas derrotas seguidas na competição. Cruzeiro, quando joga diante da sua torcida, é uma equipe muito forte, é favorita contra um Corinthians, que é o 17º colocado com apenas 12 pontos. A equipe do Corinthians vem a 8 jogos sofrendo gols. Tivemos menos de 3 gols em 4 das últimas 5 partidas do Corinthians. Ambas equipes marcam em 5 dos últimos 7 jogos e a equipe largou em desvantagem do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, ambas marcaram nos últimos 3 confrontos. Meu palpite para este jogo é o over 0.5 gols do Cruzeiro, o Cruzeiro marcar pelo menos um golzinho na partida, ou menos de 3 gols e meio na partida. Um possível placar exato de 2-0 casa. Fortaleza e Fluminense. Fortaleza é o nono colocado do campeonato com 20 pontos. Recebe o Fluminense, que é o último colocado do campeonato. O Fluminense que tem apenas 7 pontos na competição. Vive uma fase tremenda de horrorosa. São 8 jogos sem vitórias, 9 jogos sofrendo gols. Largou em desvantagem do placar nos seus últimos 5 jogos. Fortaleza largou à frente do placar em 4 das suas últimas 5 partidas e venceu o primeiro tempo em 4 dos seus últimos 5 jogos. Não sei se eu falei corretamente, corrigindo, o Fluminense ele largou em desvantagem do placar nos seus últimos 5 jogos, beleza rapaziada? O Fortaleza jogando como mandante nas suas últimas 5 partidas, a equipe vem no retrospecto de 5 vitórias. Já o Fluminense fora de casa dos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e uma sequência de 4 derrotas seguidas. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Juventude e Grêmio. Juventude é o 13º colocado do campeonato com 16 pontos, recebe o Grêmio, que é o 18º colocado com 11. A equipe do Grêmio vem de 3 jogos sem derrotas, teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e largou em desvantagem do placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. Juventude sofreu gol nos seus últimos 4 jogos e teve ambas equipes marcam em 5 das suas últimas 7 partidas. O Juventude jogando em casa está com excelente retrospecto. Nos últimos 5 jogos da equipe foram 2 empates e 3 vitórias, uma inclusive contra a equipe do Flamengo, que é o líder da competição. O Grêmio fora de casa nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Meu palpite para este jogo é menos de 3 gols e meio na partida ou casa com empate, um possível placar exato de 1-1. Internacional e Vasco. O Inter, que volta ao Beira-Rio, é favorito contra a equipe do Vasco. Apesar do Vasco ter dado uma melhora nos últimos jogos, o Internacional ocupa a 10ª colocação com 19 pontos, o Vasco é o 14º com 14. A equipe do Inter vem de 3 jogos sofrendo gols, teve menos de 3 gols em 80% das suas últimas 10 partidas. O Vasco largou em desvantagem do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. No histórico recente do confronto entre as equipes, o Inter venceu os últimos 4 jogos contra o Vasco. Família, aqui se apegando ao retorno ao Beira-Rio, da sua torcida apoiando, acho sim que o Internacional possa vencer essa partida. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense é o penúltimo colocado do campeonato com 11 pontos. O Atlético Paranaense é o 6º colocado com 22. A equipe do Atlético Goianiense vem de 5 jogos sem vitórias e são 3 jogos seguidos sofrendo gols. No confronto entre as equipes no histórico, o Atlético Paranaense é muito superior. São 14 jogos sem perder para o Goianiense e 14 jogos seguidos marcando gols. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 fora.
Palmeiras e Bahia. Palmeiras é o terceiro colocado do campeonato com 27 pontos, mesmo número de pontos do Bahia, que é o quarto colocado na competição. Ambas equipes tiveram mais de 2 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. O Bahia, ambas equipes marcam em 5 dos últimos 6 e o Palmeiras largou à frente do placar em 6 dos seus últimos 8 jogos. No histórico de confronto entre as equipes, nós tivemos menos de 3 gols em 5 dos últimos 7 confrontos. O Palmeiras, jogando como mandante nos últimos 5 jogos, tem 1 empate e 4 vitórias. Bahia, fora de casa nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Vitória e Criciúma. Criciúma é o 12º colocado do campeonato com 16 pontos, visita o Vitória, que é o 16º colocado com 12. A equipe do Criciúma teve mais de 2 gols em 7 dos seus últimos 9 jogos e ambas equipes marcam em 8 das suas últimas 9 partidas. Vitória teve ambas equipes marcam em 5 dos seus últimos 7 jogos. O Vitória, jogando em casa nas suas últimas 5 partidas, tem 3 derrotas e 2 vitórias. O Criciúma, fora de casa nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias e 3 derrotas. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Vamos agora ao último palpite do dia: Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo é o segundo colocado do campeonato, recebe o Galo que não vem muito bem. O Galo é o 11º colocado do campeonato com 18 pontos. Tomou um sacode no meio de semana para a equipe do Flamengo, que hoje lidera o campeonato. A equipe do Botafogo vem de 3 jogos sem derrotas e são 6 jogos sofrendo gols. Nos últimos 6 jogos do Botafogo nós tivemos ambas equipes marcam. É uma equipe que tem um ataque eficaz, marca bastante gols, porém é uma defesa muito frágil. O Botafogo geralmente todo jogo tem sofrido seu golzinho. O Atlético Mineiro sofreu gol nas suas últimas 8 partidas e teve mais de 2 gols em 5 dos seus últimos 7 jogos. Botafogo, jogando em casa nas últimas 5 partidas, tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. O Atlético Mineiro, fora de casa nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Família, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos um ótimo domingo, possamos ter um dia abençoado e de bastante assertividade, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, divulgar com um amigo que curte o tipo de conteúdo e venha fazer parte do nosso grupo gratuito. O link está aqui nos comentários. Clique lá e venha fazer parte dessa comunidade. Bora pra cima!